Gente, bom dia. Esse é o Dose Diária número 69, eu acho, alguma coisa. 69. E é um Dose Diária de domingo, então ele vai ser mais longo. E eu tenho muitas coisas pra falar, porque eu quase não falo mesmo, né? Algumas dessas coisas são confusas, mas vamos lá, vamos tentar juntos, né? Tamo junto, afinal de contas. Porque a gente tá vivendo um mundo muito louco, então precisamos falar sobre isso. Tá, vambora. O que acontece? Eu tenho a impressão que a gente está vivendo um mundo muito maluco, assim. Eu acho que todo mundo que está vivendo o mundo sempre tem a impressão de que está vivendo um mundo muito maluco, mas em qualquer momento da história, não só nesse, todo mundo olha, alguém que olha para o que está acontecendo em geral, que para um tempo para olhar e fala, caramba, cara, olha o que está acontecendo, né? E eu tenho essa impressão com uma frequência muito grande hoje em dia, não sei se vocês também. Mas especialmente nos dias de hoje mesmo, acho que do meu período de vida, eu tenho 36 anos, de longe esse é o momento mais estranho, mais cheio de imbricações, assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento de revisão de muitas coisas, né? De papéis e de possibilidades, de liberdades, de reação a essas liberdades. E ao mesmo tempo isso acontece, está acontecendo agora, com as redes e essa parada toda aqui. Canais no YouTube, cada pessoa tem o seu canal, e os Instagrams e os Twitters e tudo mais, então tudo é muito rápido e muito móvel ao mesmo tempo. O que dá pra gente muitas possibilidades, né, de relação, de descoberta e de acesso a muitas coisas mesmo, né, teoricamente de maneira ilimitada, o que não era possível antes. A gente pode se deslocar de uma coisa para outra muito rapidamente, isso gera muita angústia também, muita ansiedade e tal. Mas a gente tem essa possibilidade, e é justamente daí que vem a ansiedade também, né? De ter a possibilidade de. Mas a gente tem essa possibilidade de deslocamentos, né? De rápidos deslocamentos e de muito conhecimento, né? De descobrir muita coisa e tal. E ao mesmo tempo, a rede faz a gente ficar fechado. A rede não é uma coisa em si, né? A rede, não sei se vocês sabem disso, acho que sim, sei lá. Mas cada rede, ela é construída por um sujeito, né? O meu YouTube é diferente do seu YouTube, assim. Quando você abre lá os seus sugeridos, mas não só isso, tudo que acontece ali, da maneira como aquilo se organiza, é feito para você, né? O seu Instagram, o seu explorar, cada coisa dessas é o que aquela máquina de pesquisa, de busca, entende que é o melhor para que você receba e para que você fique o maior tempo possível ali dentro, para que eles possam te vender coisas, né? Uma máquina de venda é uma grande empresa de venda de coisas, de anúncio, né? Então, quanto mais tempo você ficar ali, mais chance você tem de consumir alguma coisa, e assim eles fazem dinheiro. E a gente fica aqui produzindo conteúdo, eu, né? Para essas pessoas fazerem dinheiro, assim. E aí bota esses anúncios no meio do caminho aqui, para algum dinheirinho desses vir pra gente. Mas é assim, ridículo. Mas não importa isso. Mas de qualquer forma, estou dizendo isso para dizer que então a rede é construída pensando na melhor rede possível para esse sujeito estar ali. O que faz com que toda essa ideia de universo, de oceano, de possibilidades da rede, fique, na verdade, totalmente restrito ao que ele acha que você precisa ver. E o louco é que isso não é nem exatamente uma escolha sua. Quer dizer, é uma escolha sua, porque o que a máquina te oferece, a ferramenta te oferece, é pautado no seu comportamento. Então, tem a ver com a sua escolha, mas não é exatamente uma escolha consciente direta. Então, é uma situação um pouco paradoxal, assim, né? Porque a máquina vai lendo você, né? Ela vai lendo você, entendendo seus padrões e te oferecendo coisas. E aí, aos poucos, essa coisa vai se encaminhando para um lugar, e quando você vê, você tem aquela rede construída. Não, isso não para, né? Ela continua fazendo. Qualquer padrão que você altere, ela vai também entender aquilo, porque esse é o meu ponto de hoje aqui, que eu queria chegar. Essa máquina não está te julgando moralmente, eticamente, politicamente. Ela não se importa, ela só quer que você fique mais tempo lá. É só sobre dinheiro, não tem nenhum valor, ao contrário do que a gente acha às vezes, que tem uma coisa, uma ideologia. Nesse caso, não tem, eu acho. Até onde eu sei, não tem. Ela quer dinheiro. Isso talvez possa ser considerado uma ideologia, mas enfim, ela quer grana, né? Então, isso vai gerando uma situação que, nesse momento que a gente está aqui, como eu falei no vídeo da identidade, né, nessa possibilidade de se inventar, de dizer quem a gente é, como a gente se define no mundo, e inventar as nossas preferências de todas as ordens, nesse momento essa máquina vai oferecendo pra gente o que ela acha que a gente vai consumir mais. Então a gente vai se fechando nessas bolhas, e aí qualquer coisa
que esteja fora dessas bolhas, a gente vai aprendendo cada vez mais a não se relacionar com isso, por padrão, né? Por repetição. E aí acontece uma coisa muito terrível, para mim, na minha opinião, que é essa impossibilidade da diferença. Então, nesse mundo, nesse universo que a gente poderia se relacionar com tudo, a gente acaba só se relacionando com aquilo que é exatamente igual a gente. Mesmo no Google, o seu Google é diferente do meu Google, né? O meu Google vai me oferecer coisas e quando eu colocar uma pergunta lá para ele, o que ele vai me dar como resposta já tem a ver com a maneira como a minha pergunta foi formulada. Então ele vai confirmar, ele tende a confirmar o que eu perguntei, entendeu? Isso é muito estranho, né? Não é mais uma pergunta aberta, ou uma pergunta com uma outra pessoa diferente de você. É uma pergunta que você está fazendo para uma rede que vai te responder o que ela acha que você quer ouvir, sabe? Então é um diálogo já com você mesmo. E isso vai fazendo a gente ficar cada vez mais encerrado na nossa situação, nos nossos próprios imaginários e lógicas e regras, né? Então, cada vez que a gente se orienta por um conteúdo, a gente vai se fechando. E eu tô falando tudo isso porque aconteceu uma coisa esses dias comigo. Era, dia 8, dia da mulher e tal. E aí eu fiz um vídeo, que eu botei no dia 8, que é sobre identidade, sobre trabalho, identidade, que é esse mesmo vídeo que eu falei agora há pouco. Só que eu tinha feito esse vídeo no dia 7, faço no dia anterior, né? E aí botei, e aí uma pessoa comentou, que eu acho que é um comentário justo, não é, minha crítica não é o comentário dela, não. Mas ela comentou... dia 8 você está fazendo um vídeo sobre identidade masculina? Sério? Tipo, como assim? E aí eu li aquilo e me deu uma sensação ruim, porque quando eu fiz o vídeo eu não pensei sobre isso. E várias vezes a fala dos outros é agressiva pra gente, não só porque ela é agressiva mesmo, mas porque ela revela coisas na gente, né? A fala desses outros que a gente não esperava, que são os outros com os quais a gente não se relaciona porque a gente vai se fechando em coisas que não... Então, a fala dela foi dura e tal, e aí eu respondi assim, de jeito, eu tentei ser razoável, falar, entendi, mas eu acho que era um discurso sobre a identidade de uma pessoa, bom, mas entendo e tal. E foi legal a fala dela porque ela me fez pensar sobre isso, sobre como o dia 8 pode ser pra mim ou não, realmente, né, sinceramente, não replicando um discurso que eu acho que é o correto, de homem moderno que percebe a importância disso e tudo mais, e a importância que isso realmente tem, não replicando esse discurso, que é uma coisa que eu poderia fazer, mas realmente pensando sobre isso na minha vida e no mundo, né? Como eu lido com isso. E aí falei com a Flor, ela me sacaneou da história, brincou comigo, assim, mas eu fiquei pensando sobre essa pessoa, que em função disso, eu não sei, mas aí me fez pensar isso, que quantas vezes algum conteúdo aparece para você que você não processa bem, porque ele não é o idêntico a você, né? Ele não é o que você esperava exatamente. Então das duas uma, você se desconecta dele, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente julga ele, né? Então, se o discurso veio diferente para mim, eu julgo. Isso está errado, isso não é assim, porque eu vejo o mundo da minha perspectiva, então qualquer diferença da minha perspectiva é errada. Isso para mim é o grande risco disso que a gente está vivendo. Quanto mais a gente vive em discursos de confirmação da nossa própria identidade, qualquer diferença é julgada por nós e isso emburrece a gente. Resumindo muito, isso emburrece a gente. Quanto mais a gente julga qualquer diferença, menos curiosidade e menos descoberta a gente tem. Se a gente entra num diálogo, isso é muito difícil, mas se a gente entra num diálogo já com a nossa opinião formada, ele não é um diálogo, né? Ele é um debate não é nem um debate, mas sei lá, é um embate de duas opiniões, se a outra pessoa também tiver assim. E aquilo não leva a nenhum crescimento, não tem dialética, não tem dialógica, não tem duas pessoas reorganizando uma síntese, uma antítese, uma tese, uma antítese, uma tese, uma antitese, uma síntese. Isso aqui é a ideia da dialética, né? Tipo, você tem uma tese de alguém, ou de um período, aí você tem uma antitese dessa tese, aí elas se relacionam, elas geram uma síntese, que é uma nova tese. Só pode acontecer se essas duas partes estiverem abertas para mudança. E a gente não parece estar, eu acho, né? A gente está cada vez mais encerrado em função mesmo, eu acho, dessa coisa da rede. E também dessa espécie de anonimato que a rede traz, né? Você pode xingar alguém e desaparecer. Muita gente já falou disso, eu acho que faz sentido. E desaparecer e seguir a vida.
O que é muito preocupante, porque você não tem o rosto do outro, você não xinga alguém assim, essa pessoa não falaria comigo desse jeito, eu acho, na rua, se ela me encontrasse falando. Enfim, não que essa rede aqui ela é muito amorosa, na verdade, eu acho. Eu acho que porque a gente tenta ser sincero, eu e a Flor, a gente está aqui tentando ser sincero, mas mesmo nesse campo da sinceridade, eu acho que essas respostas... Aí não estou falando da nossa rede, assim, estou falando da internet de modo geral, de como a gente opera aqui dentro. E no mundo, né? Porque o que a gente vive aqui dentro vai um pouco refletindo o que a gente vive fora, né? Aqui dentro, é estranho falar isso, porque eu não estou dentro daqui, né? Eu estou aqui, só que isso é um canal de comunicação, a gente não está aqui. Mas o que a gente vive e experimenta nesse canal de virtualidade vai um pouco refletindo como a gente se comporta. Então a gente vai se fechando nas nossas próprias bolhas também, no mundo e no nosso negócio, no nosso som e tal. E isso vai emburrecendo a gente. A gente tem então a ilusão de muito mais conhecimento, mas isso, como a gente se fecha nessas bolhas, a gente julga tudo que está fora delas, ou tudo que é diferente da gente mesmo nessa bolha. Então, alguém que fala uma coisa, sei lá o que, você fala, cara, não, isso aqui já não concordo, porque já não é idêntico a mim. Isso é muito duro, assim, isso leva a gente para uma imbecilização, sabe? Um emburrecimento, um embrutecimento também. Eu acho que a gente tem que conseguir ficar atento a isso, porque quanto mais a gente conseguir se relacionar com conteúdos distintos da gente, de maneira razoavelmente neutra, sem julgamento, tentando não julgar, isso é muito difícil. Estou falando isso, eu sou muito crítico também, eu julgo muito também, não estou falando que eu seja a pessoa iluminada e elevada, não é nada disso, mas quanto mais a gente conseguir fazer esse movimento de se conectar a conteúdos sem pré-julgar esses troços e se relacionando com eles e pensando o que é que a gente poderia aprender daquelas coisas ali, o que a gente poderia tirar daquelas coisas ali, acho que mais inteligente a gente fica como sujeito e como mundo mesmo. Então é um negócio que eu realmente tenho pensado sobre isso, assim. Como é que a gente faz para fazer isso, né? Aqui dentro, como é que a gente faz para fazer? Eu, por exemplo, várias vezes pesquiso coisas no YouTube que eu não pesquisaria, assim, só para descobrir outras coisas, só para ver outros conteúdos, falar, cara, que diabos é isso aqui? Aí, ontem eu estava vendo o canal do Leandro Hassum, sabe? Sei lá, tô dando um exemplo, mas pessoas que têm visões políticas muito diferentes das minhas, eu vou ver, eu vou olhar, falar, olha, talvez essa pessoa, caramba, enfim, é uma coisa que eu faço, tento fazer para sair disso. Além de, óbvio, conversar com as pessoas na rua, né? Entender o que as pessoas estão pensando, entender mesmo, sem olhar para o outro como um animal estranho. O outro é uma pessoa tanto quanto você. Isso é uma coisa que a gente esquece, porque a gente vê o mundo da nossa perspectiva, então a gente esquece que o outro é tão pessoa quanto você é. Muito difícil de se dar conta disso. Então, esse vídeo aqui, eu acho que ele é um pouco para isso, para falar dentro desse mundo dos algoritmos e das redes e tal. As redes têm essa capacidade essa inteligência toda que elas têm, toda essa inteligência que elas têm, tem a ver essencialmente com elas não julgarem, né? Falei isso também, já falei disso aqui? Já falei que falei? Não sei. Mas falei nesse vídeo aqui do conhece você mesmo, conhece a ti mesmo. Eu estava falando um pouco sobre isso. Elas não julgam, então elas processam a informação com mais facilidade e já agora, mas elas vão concentrar toda a informação nelas, né? Porque elas a gente não é capaz de processar tanta informação assim, mas e cada vez mais a gente entende que é uma armadilha, cada vez mais a gente vai se fechando nessas coisas e aí a gente perde comunicação como um todo, como uma malha social, como uma malha coletiva, com uma intersubjetividade de diversos grupos, e a gente vai ficar se xingando entre um grupo e outro. Então, eu sou aqui desse cara, eu sou aqui dessa identidade, não, eu gosto, não, eu sou branco do cabelo assim, com a coisa assim, com a coisa assada, com a coisa assada. Então, tá, não, eu sou branco do cabelo assim, com a coisa assada. Então, tá, eu sou, e assim segue, né? Não, eu gosto de canecas marrons com leite, um pouquinho de café, um pouquinho de leite, senão não vai. É um problemaço, assim, não, eu gosto do cachorro tal, eu gosto... E assim a gente vai se fechando. Então, isso corre o risco de a gente estar realmente embotado e encerrado, encarcerado em micro bolhas que a gente não vai mais conseguir se comunicar se a gente não estiver atento a isso. E não parar de julgar qualquer mínima diferença. Não, eu gosto de cachorro, não, eu gosto daquele cachorro. Não, você gosta entendeu? Você gosta de cachorro, tudo bem. E se o outro gostar de outro cachorro, tá tudo bem também. Por que o outro gosta do outro cachorro? Por que o outro gosta de tomar café sem... eu sou a pessoa que gosta com um pouco de leite, não sem leite. O que é isso?
Não, não tomo lactose. Ah, não, então tá, lactose não dá. Ah, não, eu sou vegano, então, cara, pra mim não dá pra conversar com você, entendeu? Vegano não dá, não. Ah, a pessoa come carne, entendeu? Não, se a gente for por esse caminho, a gente realmente vai se relacionar só com as 50 pessoas com menos grau de separação da gente. Isso é muito perigoso também. É burro, a gente fica cada vez mais burro e é perigoso como grupo social. E as máquinas vão continuar vendendo pra gente. As máquinas, não estou falando as máquinas como vilãs, não é isso, mas esses sistemas vão continuar vendendo pra gente o que eles quiserem vender dentro dos nossos micro nichos de existência. E é assim que funciona. Eles vão lá, então esse nicho aqui, essa coisa, esse público-alvozinho, não sei o que, eles gostam disso. E aí eles vão oferecendo esse conteúdo pra gente que tem a ver com isso, só isso, e oferecendo também a publicidade desse conteúdo que tem a ver com a gente, nisso. E assim a gente segue. Então, para de julgar um pouco, tenta descobrir a diferença das coisas, sem achar que você sabe mais que qualquer pessoa. Mas para a pessoa que me disse sobre o dia 8, eu agradeço porque me fez pensar uma porrada de coisa. E era isso. Foi uma dose diária assim, meio sem graça, assim, meio sério. Mas, tudo bem, né? Vai que tem alguém querendo ouvir isso nesse canal, ou precisando ouvir. Mas quem não quis ouvir também, já desligou em 2 minutos, já falou, deu dislike, falou, parou de seguir, acabou. E assim vai, assim segue a vida. Obrigado, gente. Vamos seguir, vamos conversar, que é o mais importante. Obrigado mesmo, até amanhã.